Olá pessoal, leitura da palavra, Gênesis capítulo 26, Isaac vai a Gerar por causa da fome. E havia fome na terra, além das primeiras fomes que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desça ao Egito, habita na terra que eu disser, peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei a todas as terras, e firmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e te darei a tua descendência todas estas terras, e por meio dela serão habitadas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou meu mandamento e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhes os homens daquele lugar acerca da sua mulher, disse: É minha irmã, porque temia dizer à minha mulher, para que, porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, quando ele estava ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque Isaque e disse: Eis que na verdade é sua mulher, como pois disseste, é minha irmã. E disse Isaque: porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: que é isto que fizeste? Facilmente se faria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque e todo o povo dizer: qualquer que tocar nesse homem ou na sua mulher certamente morrerá. E semeou Isaque na mesma terra, e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo, até que se tornou muito poderoso, e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. E disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e fez seu acampamento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque a cavar poços de água, e cavaram, nos dias de Abraão, o seu pai, que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou pelos nomes que tinha o seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar confiaram com os pastores de Isaque, dizendo: estas águas é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque aconteceram com ele. Então cavaram outro poço, e também confiaram sobre ele. Por isso chamou o nome de Sitna. E partiu dali, e cavou outro poço, e não confiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome de Reobote, e disse: porque agora nós alargou o Senhor, e crescemos nessa terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu o Senhor naquela mesma noite, e disse: eu sou Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e te abençoarei e te multiplicarei a tua descendência, por amor a Abraão meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a tua tenda.
e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Abimeleque faz uma aliança com Isaque. E Abimeleque veio a Gerar com Euzete, seu amigo, e ficou príncipe do seu exército. E disse Isaque: por que vieste a mim? Pois que vós me odiais e me repeliste de vós. E eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Por isso dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos uma aliança contigo, que não nos faças mal, como nós não temos tocado e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és bendito do Senhor. Então lhe fez um banquete, e comeram e beberam, e levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque, e despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e anunciaram acerca do negócio do poço que tinham cavado, e disseram: temos achado água. E chamou Seba, por isso é o nome daquela cidade, Berseba, até o dia de hoje. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Berim Eteu, e a Basemate, filha de Elon Eteu, e essas foram para Isaque e Rebeque uma amargura de espírito. Gênesis capítulo 26. Deus abençoe a vida de vocês.